A mistura de filme de gangster com terror já foi muito mais comum no passado, principalmente nos anos 50, onde eu cheguei a fazer umas comentários aqui, né? Inclusive misturando filmes de zumbi, lobisomem, inclusive vários filmes de experimentos atômicos, principalmente lá nos anos 50. Nós tivemos uma coisa ou outra misturando isso, né? Como o filme do Predador 2, e talvez um dos melhores exemplos disso que foi o Candyman nos anos 90, pois em 2001 essa mistura foi realizada novamente e isso resultou em Bones, Anjo das Trevas. Eu sou o Luiz, bem-vindo ao Monstro de Aventuras, e vamos falar desse filme que é praticamente um filme de slasher com assombração, com suspense e com Snoop Dogg, e sim, o rapper interpretando o personagem que pode ser até visto como o verdadeiro protagonista da história, o fantasma de Jimmy Bones. Em primeiro lugar, qual é o conceito? Aqui nós temos um grupo de pessoa saindo da adolescência, voltando para um bairro que está em decadência, tentando achar um localzinho barato para poder pegar, alugar, para ganhar dinheiro para fazer baladas, né? Ao mesmo tempo, vai sendo revelado o passado misterioso do bairro, já que tem um momento onde ele parecia que ia acender e de repente entrou em colapso. E à medida que vai passando o filme, nós vamos alternando entre passado e presente, sendo que o grande condutor disso, aquilo que une os dois, é justamente Jimmy Bones, um rapaz que justamente foi assassinado no passado e volta como um fantasma vingativo no presente. Então, descobrir exatamente quem matou ele, por que matou, o que aconteceu, é parte da história, além da trama da vingança catártica que a gente vai ver ele justamente no presente sendo construído pouco a pouco. Então, em primeiro lugar, o título já é bem interessante porque Bones acaba tendo três camadas de significado. Número um é o nome justamente do fantasma vingativo, o Jimmy's Bones. Número dois, a referência diretamente a ossos, o que refere tanto ao fato de que estamos falando de um fantasma que vai acabar matando geral, quanto o fato da ossada dele, que está enterrado em um lugar misterioso. Além disso, o fantasma aparece primeiramente como um cachorro no sombrio, sabe? Sabe aquela ideia daquele cachorro todo escuro, com os olhos meio brilhantes no meio do cemitério? É quase isso que pega e aparece no meio da história. E é bem interessante como temos a questão desse pessoal pegando e indo para esse bairro, e existe aquela galera que quer ignorar total a história passada do bairro, aquela pessoa que realmente está tentando fingir que nada aconteceu para inclusive pegar e não ter o dele envolvido na reta, né? E aquela pessoa que aqueles que querem simplesmente lucrar com o bairro independente da sua de qualquer coisa, e aqueles e quem quer pegar e realmente tenta se importar com as coisas, mesmo tipo, não, eu tô aqui para crescer e cresce quem puder junto comigo pra gente poder pegar e melhorar as coisas, sabe? E é bem interessante esse conceito, porque a ideia básica é que o Jimmy Bones, lembrando que esse vídeo de análise, ele é sem spoilers, ele era um rapaz normal do seu tempo, tentando crescer e se desenvolver dentro do bairro onde tinha sérios problemas com gangsters e com a polícia, você não sabendo quem era mais corrupto, basicamente, sabe? E tentando sobreviver no meio do caos, arranjar o jeito de ir pra frente, ao mesmo tempo não sabendo direito em quem confiar e acabando pagando um alto preço por causa disso. Já no presente, temos um pessoal que chega ao ponto onde ignora um corpo justamente no porão, porque do tipo, se aparecer polícia aqui, vai ficar interditado por dias, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro em cima, né? Então, dane-se, sabe? É aquela coisa muito tipo, vamos pegar e ignorar coisas básicas sociais unicamente para ganhar dinheiro em cima. Tanto que a única personagem, tanto que os raros personagens que são poupados são aqueles justamente que demonstraram um mínimo de amor e carinho pelo Boris sem pegar e sacanear ele ao longo da história, sabe? E realmente é bem interessante esse clima, porque ele não é simplesmente um filme onde tem um caso assombrado, vai aparecendo um fantasma cada vez mais bizarro até matar todo mundo. Não. A ideia básica é que é que o próprio bairro, o próprio local, não apenas a casa, mas
a localidade em si acaba sendo um personagem próprio, onde você vê como cada um tentou crescer, se desenvolver lá dentro, até onde como o local foi caindo em decadência quando um tentou passar a perna no outro, e o Bones não deixa de ser, na verdade, a personificação da fúria de todos aqueles que foram esmagados e sacaneados justamente pelos mais diversos tipos de golpes para poder pegar fazer com que certas pessoas ascendessem lá dentro, sabe? E é bem interessante porque, você sabe qual é a história real do seu bairro, quando ele começou, ou o nome da rua, o significado, qual é aquela pessoa lá dentro, até onde você realmente toma o bairro para si, pra você pegar, entender e ver as coisas, e até onde você deixa ele de fora. E não tô falando simplesmente pegar, tipo, vou ajudar o comércio local, né? E alguns vão dizer, mas o cara do comércio local, ele é rabugento comigo. Eu tô falando de você entender o que é o local que tá onde você mora e saber, inclusive para saber os locais perigosos onde você não pode ir, diga-se de passagem, e tentar você pegar e auxiliar de alguma forma, porque muitas vezes existem pequenos movimentos que podem pegar e auxiliar você. Existe algumas vezes aquele restaurantezinho que você tem que andar um pouquinho mais, ao invés de você pedir uma entrega no iFood, pode ter uma comida boa, um ambiente legal e pessoas para você conversar. Pode ter determinadas ações na Páscoa, Natal, Ano Novo, inclusive lembrando que até eu fiz campanha aqui justamente para um bairro específico, aqui de São Paulo, da Barra Funda, né, para pegar e auxiliar marmitas para o Natal, e muitas vezes você acha certos locais aqui, seja de ONGs mais independentes, sejam de igrejas, independente de quais religiões sejam essas igrejas, tentando pegar e auxiliar de alguma forma o pessoal em situação mais desfavorável, sabe? E ao mesmo tempo, a gente sabe como muitas vezes a gente fica numa certa encruzilhada, acha que certas autoridades que deveriam auxiliar a gente parece tão ruins quanto, teoricamente, os grupos que tentam pegar e pisar na gente em determinados pontos, sabe? Então, é aquela crise de você tentar pegar e sobreviver no meio disso e sempre ficar abrindo o olho desconfiado, sabe? Para poder pegar e ir caminhando para frente, sabe? O Jimmy Bones, ele vive nisso e justamente ele é esmagado pela tentativa de ser minimamente uma pessoa só decente lá dentro, né? Até finalmente ele pegar e conseguir sua vingança. Inclusive, em todo filme de fantasma, sempre existe aquela questão: por que diabos o fantasma está pegando, se manifestando justamente naquele momento, quando ele podia ter pegado e aparecido antes, né? E o que acontece é que aqui existe uma justificativa, né? Já que, teoricamente, temos um momento onde a gente vai ter descoberto o corpo do Bones, né? E justamente o fato dele não estar mais escondido, mais revelado para o mundo, e certos acontecimentos que acontecerem com o corpo dele, vão fazer com que realmente ele atinja a fúria, ou não apenas fúria, mas se liberte de certos grilhões, diga-se de passagem, que ele tá, para poder pegar e conseguir retomar a vingança dele, sabe? E eu acho, novamente, que esse filme é muito uma coisa de como o passado pode se perseguir se você ignora ele e passa de assombrar. Deixa até um toque meio de horror gótico, né? Já que o conceito do horror gótico é justamente a ideia de que você está num ambiente meio labiríntico que você vai explorando, que tem justamente um segredo por trás daquilo e uma coisa macabra te perseguindo. E no caso, o ambiente é o próprio bairro em decadência, com o conselho, com especificamente o local onde está sendo construída a balada da galera que quer lucrar, né? E aquela questão, né, de como você cria um negócio com algum grau de consciência social e até mesmo você está enfiando um negócio lá no meio, independente de qual prejuízo você pode pegar e ter na região, sabe? Então, é uma coisa bem bacana em certos aspectos lá dentro, né? Fora isso, temos todo o clima de suspense investigativo, porque eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes dessas histórias, inclusive aqui não é um filme de gore, aqui é um filme muito de investigação. Então aquela coisa de você estimular o raciocínio e a criatividade com o enigma que está sendo desenvolvido, né? Por que e quem matou o Bones? Quais são as próximas ações dele, sabe? E como tudo isso vai pegando e intercalando.
Então, eu acho que isso é um ótimo filme de suspense e terror para quem, inclusive, quer pegar e começar a assistir, assistir filmes de slasher e quer começar por uma coisa mais leve, ou quem já gosta do gênero, gosta de terror e tudo mais, né? E quer ver mais um bom filme assombrado e que fuja um pouco do padrão, tipo, ah, temos uma casinha mal assombrada, tudo mais, né? Não, não. Aqui no caso é um bairro inteiro e que vai entendendo a história daquele bairro que está associado àquilo também. E eu quero saber também de vocês quais bons filmes de Casa Assombrada e quais filmes de slash vocês já assistiram nos últimos tempos. Coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!